antes de a gente começar a falar da dualidade de Poincaré, eu queria só refazer uma conta que eu esqueci de fazer na aula passada, que é do produto CUP, usando delta complexos, né? A gente fez há umas 2 aulas, mas eu fiz rápido. Na verdade, tem um ponto que é muito importante, que é quando a gente fala num delta complexo, ou num complexo simplicial, na hora de definir a homologia, as orientações têm que estar todas batendo. Se elas não estiverem batendo, não adianta você trocar o sinal, porque você teria que pegar o complexo gerado por todos os simplexos com todas as orientações, ia ficar muito maior, então não tem necessidade disso, né? Então, em geral, a gente precisa... Um detalhe técnico, mas que eu queria esclarecer, né? Vou voltar ao exemplo do toro. A gente já calculou na aula passada com a fórmula de Kunev, mas voltando no caso do delta complexo, né? A gente tem uma decomposição de delta complexo do toro da seguinte forma, né? A orientação tem que ser assim, BB e C. Senão ela não bate, basicamente. E aqui eu estou orientando esse cara, né? Esse e esse, depois esse e esse. Então isso é muito importante, porque você precisa que, sempre que você remove um vértice, que aquela sequência de vértices restantes é de fato simplexo. Então, eu penso nesse... Se eu botar esse ponto, né, como... O problema é que você no complexo delta, o simplexo não está definido pelos vértices. Né? Mas vamos fingir, pelo menos por enquanto, que a gente não está identificando esses caras ainda. O A seria o P, Q e R. E o B seria o P, S e R. Porque você precisa que quando você remove o P, isso aqui está na orientação certa. Quando você remove o Q, isso está com a orientação certa. Quando você remove o R, isso aqui está com a orientação certa. Né? E a orientação, claro, das arestas, ela é dada pelas setas. Né? Ou seja, primeiro o daqui, depois o dali. Tá? Mas é claro que uma vez que a gente passa para o toro mesmo, a gente tem que identificar o P, o Q e o R. Então isso não faz tanto sentido. Mas isso aqui é só para dizer como que você pega o homeomorfismo que vai do simplexo padrão, do 2 simplexo padrão, para esse triângulo daqui. Então, uma das propriedades da definição do delta complexo é que quando você pega esse mapa, que é um homeomorfismo no interior, que é o que define cada simplexo do delta complexo, quando você restringe para cada face, isso tem que ser um simplexo. Então, ele tem que estar com a boa definição, com a boa orientação. Tá? Então, dado isso, né, a gente vê que o bordo de A agora, ele é A mais B menos C. É menos C por causa da orientação. Quando você remove o Q, você tem o C, mas tem que ter o sinal trocado justamente pelo sinal, pela definição do diferencial. E a mesma coisa que o bordo de B é igual a B mais A menos C. Tá? Então, eu acho que quando eu falei de homologia simplicial, eu fui meio... Eu passei um pouco por cima desse ponto, porque na hora de calcular a homologia é mais fácil, não tem tanto problema. Mas agora, para calcular o produto CUP, realmente, se você não fizer dessa forma, vai dar muito mais trabalho e você vai ter o dobro de geradores. E eu acho que vocês conseguiram fazer, né? Mas é bem mais complicado. É mais fácil fazer isso direto com a orientação batendo. Tá? E aqui, é claro, né, que agora é claro que a gente vai identificar o P, o Q e o S. O P, o Q, o R e o S são o mesmo ponto. Então, a gente vai ter que o complexo é gerado por P, C1 é gerado por A mais ABC. A gente já fez essas contas, né, então vou fazer rápido. C2 é gerado por A maiúsculo e B maiúsculo. E a gente tem que A mais B, o bordo de A mais B é igual a 0. Então, a homologia H0 é simplesmente gerada pelo ponto. H1 você pode pensar como sendo gerada por A e B, porque o C é igual a A mais B em homologia. E o H2 você pode pensar como sendo gerado só por um deles, né? Porque
Não, desculpa. É melhor escrever assim. A menos B. Tá. E agora, em cohomologia, né, a gente tem as classes duais. Né? Então, a gente tem uma base do complexo, a gente pode pensar na base dual. Então, a gente vai ter o Z, bom, vou escrever assim, de 1 da função constante. A gente tem a base dual, que eu chamei de alfa, beta e gama. E o C2 eu chamei de fractal. Eu botei as letras fractais, né? Então vamos calcular aqui as coisas direitinho. É claro que o codiferencial de 1 é 0. Agora, o codiferencial de alfa, ele vai ser, né? Você pega as faces onde o alfa aparece no diferencial. Então vai ser A e vai ser B, os dois com sinais positivos. Então, para você saber, você tem que aplicar isso daqui no A maiúsculo e no B maiúsculo, e você vai obter um dos dois casos. Então, isso aqui é A mais B. Tá? Então, o cobordo do beta, pela mesma razão, vai ser A mais B. E o cobordo do gama vai ser menos isso, menos A menos B. Tá? Então, né, a conclusão é que se eu pegar alfa mais gama e beta mais gama, que essas duas classes de cohomologia geram o H1. Tá, eles geram o H1 de T2. Não, alfa menos beta? Não, porque é equivalente, né? Alfa menos beta é a diferença desses dois. Então é gerado por isso, né? Você teria, a princípio, o grupo gerado por esses três caras, mas quocientado pela relação. Então não é difícil ver que esse cara daqui, esse H1 de T2 é exatamente igual ao grupo abeliano livre gerado por essas duas classes. Tá? Então o que a gente precisa calcular é o produto cup desses caras. Então vamos calcular o produto cup de alfa mais gama com alfa mais gama e alfa mais gama com beta mais gama e depois beta mais gama com alfa mais gama e beta mais gama com beta mais gama. Tá? Então, bom, a gente tem que calcular isso aqui, né? Isso aqui vai ser uma 2 cocadeia. Então, a gente tem que calcular em cada A e B. No A maiúsculo e no B maiúsculo. Então, eu não vou escrever todos os detalhes, vou só apontar aqui, porque isso aqui a gente já está passando um pouco. Quando você aplica no A, o que acontece? Você tem que sempre aplicar no que acontece quando você remove o terceiro vértice e o que acontece quando você remove, no caso, o primeiro vértice. Né? Então, você aplica o primeiro cara nesse cara daqui e o segundo cara nesse cara daqui. Né? Então, isso aqui vai dar alfa mais gama aplicado a A vezes alfa mais gama aplicado a B. Alfa mais gama aplicado a B dá 0. Então, dá 0. Ou seja, esse cara não tem termo em A, em fractal A. Agora, para ver o termo em fractal B, né, você tem que fazer a mesma coisa e aplicar em B. E você vê que agora você vai ter o primeiro alfa mais gama aplicado em B e depois o segundo alfa mais gama aplicado em A. Então vai ser 0 vezes 1, que é 0 também. Então 0 aplicado a B, então dá 0. Tá? Agora, o segundo termo eu esqueci de falar aqui, né, que o H2, o H1 é gerado por isso, e o H2 ele é gerado por qualquer uma das classes A ou B. Porque é claro que o codiferencial de A e o codiferencial de B são 0, né, porque o codiferencial vai levar em C3, que não existe. Então, o codiferencial dá 0. Então, o H2 ele é gerado
Bom, H2 vai ser gerado por esses dois, mas quocientado pela relação que A é igual a menos B. Então, um H2 ele pode ser visto como, bom, ele é gerado por A ou por B. Bom, vou escrever assim, AB sobre A menos B. Não, A mais B, na verdade, mas que, bom, é só um desses caras. Tá. Então, vamos lá. Vamos calcular o segundo cup. Então, o segundo cup, você vai ter o A. Quando você aplica o A, você vai ter exatamente alfa mais gama aplicado a A e beta mais gama aplicado a B. Então, você vai ter 1 vezes 1, que é 1. Ou seja, esse é o coeficiente do A fractal. E o coeficiente do B fractal, você aplica isso aqui em B maiúsculo. Então, você vai ter alfa mais gama vezes B, vezes alfa mais beta mais gama vezes A. Né? Então, isso daí vai dar 0. Ou seja, eu tenho só o A. Aqui, né, quando você fizer beta mais gama cup com alfa mais gama, vai dar, pelo mesmo argumento, um argumento muito parecido, você vai ter só o B. Tá? Porque quando você aplicar no A vai dar 0, quando você aplicar no B vai dar 1 vezes 1. Tá? E agora o beta mais gama com beta mais gama, pelo mesmo argumento do primeiro, né, você vai ter 0 vezes 1, e depois aqui você vai ter 1 vezes 0, então vai dar 0. Tá, então a gente vê direto, né, que o produto cup já dá 0 nesses dois casos no nível de cadeia. Então vai dar 0 em homologia. Agora aqui, né, você vê que quando você pega o produto cup desses dois caras, isso está dando o gerador do H2. Então é exatamente o que a fórmula de Kunev dizia. Né, que você pegar os dois geradores de H1, fizer o cup do primeiro com o segundo, isso aqui vai dar o gerador de lá. E se você fizer na ordem contrária, tá dando um cara, né, isso aqui em homologia, o B é igual a menos A. Então você está vendo que em homologia, esses dois, se você trocar a ordem, você tem um sinal de menos na frente, que é compatível também com o que a gente demonstrou. Tá. Então repara que isso não é verdade no nível de cadeias, né? Você não tem nenhum tipo de comutatividade ou anticomutatividade no nível de cadeias, mas em homologia tem. Tá. Então é claro que para você dizer, né, bom, você tem que escolher uma ordem, é a mesma coisa que escolher qual dos dois eu quero que seja o meu gerador preferido de H2. E aí quando você trocar a ordem, vai trocar o sinal. Tá. Bom, alguma dúvida sobre isso? Então o exercício é fazer a mesma coisa, por exemplo, no caso de RP2. Então, no caso de RP2, se vocês quiserem, de fato, uma decomposição em delta complexo que funcione, eu acho que a mais simples é a seguinte. Você olha, RP2 é um bígono, assim, né? Onde você identifica o A com A. Dá para pensar num quadrado, mas eu acho que o quadrado, se você mudar a orientação aqui, né, do B, não vai dar para você orientar de uma forma consistente. Você vai ter que quebrar mais. Né? Se você tiver um delta complexo, uma coisa que está parecendo um delta complexo, mas as orientações não estão consistentes, dá para você transformar num delta complexo quebrando mais. Mas a gente pode fazer uma mais simples aqui, que é a seguinte, é você colocar um ponto no meio. Então aqui eu tenho um P, aqui eu tenho um Q, e aí você coloca duas arestas diferentes. Um B e um C. E agora dá para reparar que você consegue orientar consistentemente essas duas faces A e B. Tá? Então isso aqui é de fato uma decomposição em delta complexo de RP2, e aí você pode calcular, fazer exatamente a mesma conta. Tá? Então eu vou deixar isso aqui como exercício. Tá. Então agora vamos falar da dualidade de Poincare, que é o tópico da aula de hoje. Na verdade, a gente não vai terminar hoje, vai continuar amanhã. Hoje a gente vai fazer a parte, digamos, preliminar para a dualidade de Poincare. Então, deixa eu lembrar vocês que eu já falei o que diz a dualidade de Poincare. A dualidade de Poincare, ela já é meio que conhecida ou falada há muito tempo. Né?
Então, desde Poincaré, na verdade. E eu acho que não é claro que Poincaré conseguiu demonstrar o enunciado que a gente tem hoje, na verdade, né? O enunciado que vem da época de Poincaré é que os números de Bethe, né, então um enunciado antigo, digamos, enunciado antigo, é se você tem uma variedade orientável, fechada, de dimensão n, então o número de Bethe k é igual ao número de Bethe n menos k. Lembra que o número de Bethe, hoje, né, a gente pensa como o posto da homologia singular. Né? Mas na época, eles pensavam tudo em termos de triangulações. Né? Então, isso aqui é o número de... Bom, era mais complicado de definir em termos de triangulação, mas é a dimensão da homologia simplicial, por exemplo. Então era uma coisa muito mais combinatória, e ele observou isso aqui e fez esse teorema, mas eu acho que não está claro que ele conseguiu realmente demonstrar o teorema com essas técnicas antigas, né, combinatórias. Então, uma das grandes coisas da topologia algébrica moderna é que a homologia singular simplificou muita coisa. Mas, de qualquer forma, vamos ver qual é a ideia disso daqui. Né? Qual é a ideia clássica? A ideia clássica é a seguinte. Né? Vamos supor que a nossa variedade ela é triangulada. Né? Então, vamos supor que M é triangulada. Isso significa que M é um complexo simplicial. Né? Ou seja, é um complexo simplicial. Então, a gente pode pensar, né, na nossa variedade M, ela está toda dividida em triângulos. Tá. Então, uma coisa que é interessante reparar é que uma decomposição simplicial, ela tem uma decomposição dual. A decomposição dual é o seguinte, você pega o baricentro, basicamente o baricentro de cada célula, desculpa, o baricentro de cada face de dimensão maior, e você pensa naquilo como um vértice. E aí você vai ligando, você vai pegando todos os simplexos gerados por isso, que, bom, na verdade não são simplexos, vão ser polígonos, né? Então, por exemplo, aqui você vai ter o dual das faces, vai ser esses vértices que são o baricentro das faces. Agora você vai conectar para cada aresta, você vai ter uma aresta conectando esses caras. E assim por diante. E agora, para cada vértice, você vai ter um polígono. Tá, então, essa dualidade, na verdade, ela já era conhecida, eu acho que desde os tempos de Aristóteles para os sólidos platônicos. Né? Você tem uma dualidade entre os sólidos platônicos, mas, na verdade, não precisa ser sólidos regulares. Sempre que você tem, por exemplo, uma triangulação da esfera, você tem uma triangulação dual, ou uma decomposição celular dual, uma decomposição em polígonos dual. Então, isso é um fato que essa ideia já é conhecida há muito tempo. Mas o que acontece, né, que a gente vê por essa figura, dá para fazer a mesma coisa em qualquer dimensão, que existe uma dualidade entre as K células, bom, entre o complexo simplicial em dimensão K, e o complexo, na verdade, o que é natural não é pensar no complexo em dimensão n-k, mas é pensar no cocomplexo em dimensão n-k. Porque você pode pensar, né, que essa decomposição simplicial dual, ela está meio que comendo a decomposição simplicial original. Na verdade, desculpa, essa decomposição dual não é simplicial mais, ela é uma decomposição celular, em geral. Então, essa decomposição celular dual, ela está comendo a decomposição simplicial original. Né? Como? Simplesmente, toda vez que uma aresta está relacionada com uma outra aresta, você vai dar o valor 1. E, bom, você tem que pensar nas orientações também, tem que tomar cuidado, por isso que a orientação aqui é fundamental. Mas você vai ter essa relação. Então,
E não é difícil de ver, se vocês pensarem direitinho, que a diferencial aqui corresponde à codiferencial aqui. Basicamente, pela definição do complexo celular dual. Então aqui eu vou botar um CW. Mas, na verdade, se vocês quiserem ser até um pouco mais gerais, vocês podem... Não precisa assumir que isso aqui é uma triangulação. Você pode começar com uma decomposição celular qualquer. Quer dizer, pelo menos em polígonos, né, você tem uma decomposição, como se fosse uma decomposição simplicial, só que em polígonos. E aí você tem uma dual em polígonos também. Então, eu vou deixar assim porque... senão, se eu colocar uma decomposição CW qualquer, é difícil de pensar o que é a decomposição dual. Mas se ela for uma decomposição simplicial ou o equivalente com polígonos, não é difícil você definir o que é uma decomposição dual. Tá? E aí você vai ter essa relação, e isso aqui é um isomorfismo de complexos. Então, quando você pegar a diferencial aqui, a codiferencial aqui, você vai ter, de fato, um isomorfismo. Então, essa é a ideia original, mas a gente não vai provar usando essa ideia, porque, bom, primeiro que a gente teria que provar que toda variedade é triangulada, o que nem é verdade. Mas é verdade para variedades suaves, mas não é verdade para variedades topológicas. Mas essa é a ideia, eu acho que é importante a gente ter a ideia principal, porque o teorema, né, como muitas coisas de topologia algébrica, são um pouco mais fáceis hoje em dia, mas dá uma volta grande e usa bastante álgebra, às vezes você perde um pouco da intuição. Tá. Então, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer o que significa ser orientável. O que é uma variedade orientável. E como a gente está... a gente vai falar no contexto mais geral que a gente pode falar, que é o contexto de variedade topológica. Então, a gente não vai precisar de uma estrutura suave na variedade. Então, acho que todo mundo sabe o que é uma variedade topológica, mas deixa eu só escrever para a gente lembrar. Bom, para mim, uma variedade topológica é um espaço M de dimensão n é um espaço topológico de Hausdorff tal que todo ponto tem uma vizinhança aberta homeomorfa a Rn. Tá? Então, a gente vai provar a dualidade de Poincare para variedades topológicas. Em particular, vale para variedades suaves. Tá. Agora, então, deixa eu enunciar o teorema principal, que a gente vai provar na aula que vem. Seja M. E toda vez que eu falar variedade, nessa aula e na aula que vem, eu estou querendo falar em variedade topológica. Então eu vou parar de escrever topológica, porque vocês sabem que eu não estou falando de variedade suave, estou falando de variedade topológica. Então seja M uma variedade. E a outra coisa é que uma variedade compacta, ela normalmente é chamada de variedade fechada. Porque o nome compacta, em variedade, normalmente, você deixa a variedade ter fronteira. Né? Então, se a gente quiser realmente uma variedade sem fronteira, que é essa definição daqui, então a gente fala variedade fechada. Então, seja M uma variedade fechada e conexa. Então, bom, o HK de M com valores em Z2 é isomorfo ao H n-k de M com valores em Z2. Então, essa primeira equivalência sempre vale com coeficientes em Z2. Tá. Bom, a segunda é que o HK de MZ é isomorfo
a homologia singular com coeficientes em Z se M é orientável. Então, se M é orientável, essa igualdade, esse isomorfismo também vale com coeficientes em Z. E, finalmente, em geral, né, existe uma noção de ser R orientável, onde R é um anel. Então, se R é um anel com unidade e M é R orientável, então a cohomologia de M com valores em R é isomorfo a homologia N-K de M com valores em R. Tá? Então, essa é a famosa dualidade de Poincaré. Uma observação, né, é que... Bom, deixa eu dar a observação depois. Antes da observação, deixa eu definir o que significa ser orientável, porque eu acho que não é completamente claro. Né? Eu acho que vocês já viram a definição de orientabilidade no caso de uma variedade suave, mas no caso de uma variedade não suave, eu não sei se vocês já viram. Existe uma definição, que a gente vai ver agora, puramente de topologia algébrica. Então, a definição é a seguinte. Primeiro, repara, né, que se a gente tem um x em M, então existe um homeomorfismo de uma vizinhança de x com Rn, que, por exemplo, leva x em zero. Tá, a gente pode assumir isso só para simplificar o que eu vou escrever. Então, o Hn de M relativo a M menos x, eu não vou ficar escrevendo conjunto unitário, tá? Quando eu retiro um elemento, eu quero dizer retiro o conjunto que só tem aquele elemento. Então, isso aqui, por excisão, isso aqui é isomorfo a Hn de U menos x. Tá? Isso daqui, agora pelo homeomorfismo, né? Então isso aqui é por excisão. Agora, pelo homeomorfismo, isso aqui é Hn de Rn relativo a Rn menos zero. Tá? Bom, pela sequência exata, né, isso aqui é isomorfo, canonicamente ou naturalmente, a Hn menos 1 de Rn menos 1 menos o zero. Não, de Rn menos o zero. E Rn menos zero se deforma ao quê? A esfera. Então isso daqui... Desculpa, está faltando um til aqui, para ser mais preciso. Para incluir também o caso n igual a 1. Né? Então isso aqui é isomorfo a homologia reduzida de Sn menos 1. Então a conclusão é que isso aqui é Z. Né? A conclusão, né, é que esse grupo de homologia relativo a M menos um ponto é isomorfo a Z. Então, uma orientação local em X é uma escolha de gerador. É uma escolha de um gerador dessa homologia Hn de M menos x, que é isomorfo a Z. Então, eu tenho duas escolhas. Certo? Então, o exercício para vocês é verificar que uma escolha, se a variedade for suave, uma escolha de um gerador dessa homologia é a mesma coisa que a escolha de uma trivialização do espaço tangente, naquele ponto, a escolha de uma base, a menos de mudanças de base em SON, ou em SLN. Então,
O exercício é: se M é suave, então uma orientação em X é equivalente a uma escolha de uma base V1 até Vn do espaço tangente de P a menos de uma aplicação de SLN. Tá? Que é a definição que vocês já devem conhecer. Você escolhe uma base, e isso te dá uma orientação num ponto. Tá. E eu vou, só para simplificar a notação, eu vou escrever, como a gente vai ficar usando esse tipo de conjunto toda hora, eu vou fazer uma anotação aqui, que é a seguinte: Hn de M restrito a A, isso aqui é, por definição, Hn de M relativo a M menos A. E às vezes eu posso acrescentar também um outro anel. Tá? Tá, mas primeiro, antes de falar de outros anéis, eu vou falar um pouquinho mais sobre orientações em Z. A gente sabe agora o que é uma orientação em um ponto. Agora, o que seria uma orientação na variedade toda? Bom, não é difícil de imaginar, né, que uma orientação... Agora, deixa eu fazer a definição. Uma orientação em M é uma associação que leva x em μ de x, onde μ de x é uma orientação em x, então, para cada ponto, a gente escolhe uma orientação em x e a gente quer alguma condição de compatibilidade local. Né? Então, qual é a condição de compatibilidade local que a gente pode escolher? Bom, tal que... Repara que se você tem uma bola em M, onde B é homeomorfo a uma bola, né? Isso aqui é homeomorfo a uma bola de Rn, então a gente tem que o Hn de M é restrito à bola. Isso aqui se projeta em Hn de M ao ponto, e os dois, na verdade, são... bom, esse cara daqui é Hn-1 de Rn-1 menos 0. E esse cara daqui... Bom, os dois, na verdade, são, canonicamente, a cohomologia reduzida de Sn-1. E essa projeção é projeção completamente natural, então dá o isomorfismo natural aqui. Tá, então, esse mapa daqui é um isomorfismo completamente natural que não depende de escolhas nenhuma. Tá, então isso aqui é um isomorfismo natural. Desde que a gente pegue um conjunto aberto que seja, de fato, homeomorfo a uma bola de Rn. Certo? Esse passo aqui é basicamente refazer isso daqui, né, que eu fiz. Tanto para quando você remove o x, quanto para quando você remove a bola. Se você põe a bola aqui, em vez do x, você pode remover, fazer a mesma coisa, só que 1 menos a bola, e agora você vai ter a bola e Rn menos a bola, e isso se retrai na fronteira da bola, por exemplo, que é o mesmo Sn menos 1.
Então, isso aqui é completamente canônico. Então, bom, isso aqui é um comentário. Então, qual que é a condição de compatibilidade? Tal que, se x e y pertencem a uma mesma bola em M, né, onde B é homeomorfo a uma bola de Rn, então, bom, a gente vai ter uma aplicação que vai de M restrito a bola para a homologia de M restrito a X e uma que vai para a homologia de M restrita a Y. E as duas são isomorfismos. Então a gente quer, né, que levar o μy, bom, o μy e o μx tem que ter a mesma pré-imagem. Ou seja, como são isomorfismos, né, a gente pode dizer que o μy tem que ir no μx. Certo? E essa é exatamente a mesma compatibilidade que a gente teria aqui, né? Aqui você diria que se você tem uma bola que está contida no domínio de uma carta, então o espaço tangente ele pode ser ele é trivializável nessa carta. Então você pode escrever o espaço tangente como o conjunto vezes o Rn. Então existe uma identificação canônica de orientações dentro da carta. Tá, então isso aqui é exatamente a mesma coisa, só que aqui a gente está jogando fora a estrutura suave. Você não precisa. Você pode fazer tudo em termos de homologia singular. Tá? Então agora, um fato, né, é que nem toda variedade é orientável, mas toda variedade possui um recobrimento com duas folhas que é orientável. Então toda variedade possui dois recobrimento. Bom, eu vou chamar de M2, que é orientável. Por exemplo, se você pegar o RP2, qual que é um recobrimento de RP2, dois recobrimentos de RP2 que é orientável? S2. Né? Então, você pode considerar, se esse cara aqui é um M, a gente pode considerar o M2 como sendo o S2. Se você pegar a garrafa de Klein, por exemplo, qual que é o dois recobrimento orientável da garrafa de Klein? Bom, não é muito difícil de ver topologicamente, né? Você tem a garrafa de Klein. Como é que é a garrafa de Klein? Você orienta assim, e aqui você troca a orientação aqui. Então, o que você pode fazer, né? Você pode pegar um toro e jogar essa parte aqui e jogar essa parte aqui. Isso aqui vai ser um espaço de recobrimento para a garrafa de Klein. Tá, então, o recobrimento é o toro. E, tudo certo? Todo mundo está vendo esse espaço de recobrimento aqui? Está de cabeça para baixo, mas... Tudo bem, paciência. Agora, como é que a gente faz isso em geral? Existe uma construção geral. A construção geral é a seguinte, né? Se M é uma variedade... As minhas variedades sempre vão ter dimensão n, nzinho, tá? Para não ficar escrevendo isso toda hora. Então, se M é uma variedade, a gente pode considerar o seguinte conjunto M2. É basicamente o conjunto das orientações em cada ponto. Então, eu escolho um μx, onde x é um ponto de M e μx é uma orientação em x. Ou seja, uma escolha de gerador da homologia local. Da homologia local do ponto. Tá? Que a homologia local é sempre Z. Então, repara que, claramente, existe uma projeção que vai de M2 em M, que leva μx em x,
Isso daqui é um espaço de recobrimento, porque a pré-imagem de cada x vai ter 2 pontos, né? Sempre que eu tenho uma orientação, eu posso trocar o sinal dela. Isso aqui vai me dar um outro gerador, né? Um outro elemento de z. Né? E agora um exercício, né, que eu vou colocar aqui para vocês, que, de novo, são coisas técnicazinhas, não é muito difícil de mostrar, mas que eu não quero... que eu acredito que vocês todos têm capacidade de mostrar rápido. A primeira coisa é que você consegue extrair uma estrutura de variedade topológica para M2, né, só dessa função. Essa função aqui te dá uma M2, possui uma topologia que faz uma variedade topológica. Então, M2 é uma variedade topológica. Né, da forma natural. De uma forma natural. De forma com que essa projeção aqui é uma função contínua. Né? E eu acho que o mais interessante é que M2, a conexidade de M2 é exatamente equivalente à orientabilidade de M. Então, M2 é conexa C e somente C, M é não orientável. Certo? E é a mesma coisa que dizer que não existe uma seção desse espaço de recobrimento. C e somente C, não existe uma seção μ dessa forma. Tá? Essa existência de uma seção é exatamente a mesma coisa, é o que eu defini como uma orientabilidade, como uma orientação da variedade inteira. Então, assim, se eu não tenho como fazer uma função que vai de M em M2, que comuta, né, tal que quando eu volto para M, eu volto para o mesmo ponto, isso é a mesma coisa que dizer que ela não é orientável, que é a mesma coisa que dizer que M2 é conexo. Tá? Isso é um exercício, mas... Ou seja, se M é orientável, então M2 vai ser a união disjunta de 2 cópias de M. Então, de repente... Corolário. Se M é orientável, então M2 é homeomorfo à união disjunta de 2 cópias de M. Tá? Bom, agora a gente vai falar de um outro conjunto relacionado com M2, que é o MZ, que tem muito a ver com M2, mas, na verdade, em vez de você a gente vai precisar desse tipo de conjunto na demonstração. Em vez de você pegar só os geradores da homologia local, você pega todos os elementos da homologia local. Então, esse MZ, ele é exatamente o conjunto, eu vou chamar de alfa x, onde x é um ponto de M e alfa x é um elemento da homologia local. Tá? Um elemento qualquer. Né? Esse cara aqui é sempre Z, né? Então você vai ter um bando de Zs. Então é claro que isso aqui vai continuar sendo um recobrimento, isso aqui continua sendo um espaço de recobrimento. Agora ele tem índice infinito. Né? Você vai ter, para cada ponto você vai ter um número infinito. E o interessante de reparar é o seguinte, né? Existe um zero aqui que é canônico. Então, isso aqui sempre tem uma seção, que é a seção 0. Mas as outras seções, elas vêm... Todos os outros elementos daqui, eles vêm em pares. Então, você vai ter o 1 e o menos 1, o 2 e o menos 2. É claro que não está bem definido, em geral, qual que é 1, qual que é o menos 1. Mas se você fixa um cara, né, está definido menos ele. E se você fixa um cara, também se você fixa um gerador, você está definindo todo um Z aqui. Então a gente pode, não é difícil ver que o M2, ele pode ser entendido, ele é uma união disjunta do M com o número enumerável de M, desculpa, o MZ é a união disjunta de um M com um número enumerável de M2. Um para cada número natural. Então isso aqui vai ser a união disjunta com a união de M2 de k igual a 1 até infinito. Tá?
Alguma dúvida sobre isso? Né? Ou seja, para o K igual a 1, né, você vai ter o 1 e menos 1, que é o emitil próprio. Para o K igual a 2, você tem, isso é homeomorfo ao próprio emitil, e assim por diante. Então, topologicamente, esse espaço MZ é exatamente isso daqui. Tá? Então, de novo, dependendo se M é orientável ou não, você vai ter esses caras aqui vão ser conexos ou desconexos. E mais uma observação, que é uma coisa que vem da teoria de espaços de recobrimento, é que se o grupo fundamental de M é 0, então M tem que ser orientável. M não pode ter um espaço de recobrimento de ordem 2. Né? Então, que não seja conexo. Que não seja desconexo. Então, M é orientável. Na verdade, é mais geral até, né? Em geral, se P1 de M não possui um subgrupo de ordem 2, então M é orientável. Tá? Isso daqui é porque, pela teoria de espaço de recobrimento, eu acho que vocês já viram, se você tem um espaço de recobrimento dessa forma, então o grupo fundamental desse cara daqui, ele está contido no grupo fundamental desse cara daqui, e a ordem desse subgrupo é exatamente igual à ordem do espaço de recobrimento. Tá? Então, se isso aqui é um espaço de recobrimento, então, o P1 de M til é um subgrupo de P1 de M, e a ordem desse subgrupo é exatamente igual à ordem do espaço de recobrimento. Ou seja, né, se esse cara aqui for 2, então isso aqui vai ter que ser igual a 2. Tá, então essa é uma forma interessante, usando grupos fundamentais, para a gente saber que se uma variedade é orientável de cara. Se ela for simplesmente conexa, então ela é. E se tiver essa propriedade um pouco mais difícil de verificar em geral, mas se você souber que o grupo fundamental não possui um subgrupo de ordem 2, então ela também tem que ser orientável. Que é mais geral do que ser simplesmente conexa. Tá? Bom, vamos fazer a pausa agora, e aí a gente vai falar sobre orientabilidade e sobre outros anéis. Tá. A gente estava onde? A gente estava aqui, né? Tá. Então vamos continuar. Agora vamos falar de orientações sobre um outro anel. Então, se R é um anel comutativo com unidade, todos os anéis daqui para frente vão ser comutativos com unidade, para não ficar falando isso toda hora. Então a gente sabe, né, que se a gente fizer a homologia, a gente pode fazer a mesma coisa, né? A gente pode olhar para a homologia local, agora com coeficientes em R. Isso daqui, né, pelo mesmo argumento, vai ser equivalente, isomorfo à homologia reduzida em n-1 de S em n-1 com coeficientes em R. E a gente viu que para todo grupo abeliano, isso daqui também é isomorfo ao grupo. Tá? Então, agora, uma R-orientação em X vai ser uma escolha de gerador desse cara. Como ele tem unidade, a gente tem dois geradores. Né? Um gerador de um anel é ou a unidade ou menos a unidade. Então, um gerador de R é 1 ou menos 1. Então, a orientação de um ponto em um ponto vai ser a escolha de um gerador desse isomorfismo. Tá? Então, uma R orientação em X é uma escolha de gerador de Hn
de mx com coeficientes em R. Tá? E a gente pode fazer exatamente o mesmo argumento para definir uma orientação na variedade, né? Então, a mesma definição que antes, né? Uma orientação... Bom, já está aqui a definição. Deixa eu só reescrever aqui, né? Uma R orientação em M é uma associação de x em mx, onde mx é uma R orientação em x e tal que a gente tenha, para toda bola que contém 2 pontos, a gente tem uma associação natural entre essas duas homologias locais e a gente quer que ela leve a orientação em y na orientação em x. Tá, então, a definição é exatamente a mesma. Então, deixa eu só colocar aqui em amarelo. E é claro que essa propriedade aqui continua valendo com coeficientes em R. Essa propriedade aqui é extremamente natural. Se você colocar coeficientes em R, é a mesma coisa. Tá? Então, agora repara, né? Uma observação fácil é que toda variedade é Z2 orientável. Por quê? Né? Porque a homologia local com coeficientes em Z2 vai ser Z2. Não só tem um gerador, não tem nenhuma escolha. Então, a observação 1 é que toda variedade é Z2 orientável. Bom, deixa eu colocar assim, depois eu faço a outra. Toda variedade é Z2 orientável. Tá? Bom, em geral, na verdade, né, esse grupo de homologia local com coeficientes em R, ele é muito simples, na verdade, porque ele nada mais é do que a homologia local com coeficientes em Z, tensor com R. Então, repara aqui. Esse grupo daqui, né? Isso aqui, né, é simplesmente a homologia reduzida de Sn-1 com coeficientes em R. Isso aqui nada mais é do que a homologia de Sn-1 tensor com R. Né? Então, bom, isso aqui é só um R, né? Então o ponto é que esse cara daqui é a homologia local tensor R. Ou seja, né, um elemento daqui nada mais é do que um elemento daqui tensor um elemento de R. Ou, em outras palavras, uma orientação daqui nada mais é do que uma orientação daqui tensor 1. Então, você vai ter que as orientações desse cara daqui... Não, as R orientações... Uma R orientação em X é uma coisa da forma μx tensor 1, onde μx é uma orientação de R. O que isso nos dá em particular? Isso diz basicamente o seguinte, né? Se 1 é igual a menos 1 em R, então toda variedade é R orientável. Né? Outra propriedade, né, que isso aqui vai dar é que se uma variedade ela é orientável, ou seja, orientável sobre Z, então ela vai ser orientável sobre qualquer anel. Então, porque eu posso escolher, eu posso simplesmente pegar uma orientação e tensorizar com Z, com R, com a unidade de R. Então, toda variedade orientável
é R orientável. Para todo R. Tá. Então, isso aqui está dizendo basicamente, né, que as únicas orientabilidades que são interessantes são as orientável sobre Z ou orientável sobre Z2. Não tem nenhuma outra orientação super interessante que pode aparecer. Bom, talvez em algum caso especial você consiga pensar em algum grupo, em algum anel, tal que 2 igual a 0, que não seja Z2 e que tenha alguma aplicação interessante. Pode ser, de repente, alguma aplicação específica, mas em geral, realmente as orientações interessantes são Z e Z2. Eu acho que, de repente, uma outra vantagem de falar de R em geral é que você pode usar direto os coeficientes, por exemplo, em Q. Um corolário interessante disso aqui, né, é que se você olhar para coeficientes em Q, a vantagem disso é que agora os grupos abelianos eles são espaços vetoriais, então eles têm uma dimensão. Então, o corolário é que se M é fechada, conexa e orientável, então, pela dualidade de Poincare, que a gente não provou ainda, mas a dualidade de Poincare vai implicar que a homologia de M com coeficientes racionais, a cohomologia, é equivalente ou é isomorfa à homologia de M com coeficientes racionais. E pelo teorema dos valores dos coeficientes universais, a cohomologia com valores em Q é isomorfa à homologia com valores em Q. Então, pelo teorema dos coeficientes universais, a cohomologia com valores em Q é isomorfa à homologia com valores em Q. Isso aqui é simplesmente a parte sem torção da homologia. Isso aqui é simplesmente o HK de M sobre a torção T de HK de M. HK menos 1. Não. Bom. Não vou escrever. Vocês sabem como calcular isso daqui, né? Mas, bom, é basicamente o grupo sem torção. Se você jogar fora todas as torções, você vai ter esse isomorfismo. Sim? Quando você diz fechado... Ah, não. Fala. Deixa eu só escrever o que é verdade, que agora eu lembrei. É isso daqui, tensor com Q, que é, de fato, o HK de M, quocientado pela torção de HK de M. Isso aqui vai te dar um grupo abeliano livre, então é Z alguma potência, e agora você tensoriza com Q, ou seja, você simplesmente substitui o Z pelo Q. Tá, fala. Fechado aí é fechado no sentido topológico ou fechado é compacto sem bordo? Fechado no sentido compacto sem bordo. Porque não faz sentido você falar de um espaço topológico fechado, né? Todo espaço topológico é fechado, por definição. Só faz sentido falar de um espaço topológico fechado se ele está dentro de um outro. Tá. Mas o ponto, né, é que isso aqui vai dizer que a homologia com coeficientes racionais de grau K, de dimensão K, é isomorfa à homologia em dimensão N menos K. E a dimensão dessa homologia é exatamente o chamado número de Bethe. Então isso aqui implica, né, que o número de Bethe K é igual ao número de Bethe N menos K. Que é exatamente a forma clássica de enunciar a dualidade de Poincare. Então, na verdade, a dualidade de Poincare ela é bem mais forte do que isso. Ela está dizendo coisas muito mais fortes. Mas isso aqui é um corolário muito importante da dualidade de Poincare. E vocês talvez já viram isso aqui com cohomologia de de Rham, por exemplo. Que é a mesma coisa você pode fazer com a cohomologia de de Rham. Né? Você pode, em vez de ter Q, botar R, vai dar a mesma coisa. E a cohomologia é isomorfa à homologia. E a cohomologia é singular, é isomorfa à cohomologia de de Rham. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na semana que vem. Tá, mas... Bom, agora vamos voltar, né? Vamos ver o que mais a gente pode fazer com as R orientações. O objetivo agora do resto da aula é a gente mostrar aqui uma variedade
que é orientável, ela possui uma classe fundamental. Então, o objetivo agora principal, bom, é mostrar o seguinte teorema. Seja M fechada e conexa e R orientável. Então, uma primeira propriedade é que o Hn de M com coeficientes em R é isomorfo a R. E a segunda propriedade é que o HK de MR é igual a zero para K maior do que N. Tá, então isso aqui, vocês podem pensar como um caso particular da dualidade de Poincaré, porque pela dualidade de Poincaré, o Hn de MR vai ter que ser igual a H zero em cima. E a zeroésima cohomologia de um espaço conexo é o anel em si, é uma cópia só do anel. E, por outro lado, né, quando K é maior do que N, a dualidade de Poincaré diria que isso aqui é isomorfo a H N menos K. Só que quando K é maior do que N, isso aqui é negativo. E as homologias e as cohomologias negativas são todas zero, porque você não tem gerador. Então, por definição, isso é zero. Então, a gente vai precisar... Isso aqui é um teorema que vai ser necessário para a gente provar a dualidade de Poincaré. E a escolha de um gerador desse cara daqui é a chamada... Um gerador dessa homologia Hn de M é a famosa classe fundamental. Tá, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos mostrar esse teorema agora. Eu acho que a demonstração vai ocupar o resto da aula, ou grande parte do resto da aula. Então, a gente vai primeiro definir... A gente definiu um MZ, a gente pode definir igualmente um MR. Então, o que é o MR? O MR é o conjunto todos os elementos das homologias locais com coeficientes em R. Então, é o conjunto dos alfa x, tal que x está em M, e alfa x é um elemento da homologia local com coeficientes em R. Fecha parênteses. Tá dando para ler? Deixa eu apagar isso aqui. E tem mais um ponto do teorema que eu vou colocar aqui, que é que... Bom, desculpa, eu acho que eu escrevi... Eu queria dizer o seguinte, se ela é orientável, então a gente tem essa propriedade. Se M é orientável, e se M não é orientável, então... Não, bom, desculpa. Vamos deixar assim, depois eu falo as outras coisas. Depois eu falo da terceira propriedade, que é talvez menos importante. Tá, então a gente começa com esse espaço de recobrimento. Isso daqui é um espaço de recobrimento sobre M. Bom, se a gente assumir que o nosso anel a gente coloca a topologia desconexa no anel, então isso aqui vai dar um espaço de recobrimento. Então agora a gente vai ter um lema, que é o lema principal, que é o seguinte. Seja M uma variedade e A um compacto. Então, toda seção desse espaço de recobrimento, ela tem uma única... existe uma única forma, uma única classe de homologia na homologia local de A, que meio que representa, que se restringe a essa seção. Então, sempre que você pegar uma seção, né, isso aqui é uma seção desse MR, então, existe uma única classe de homologia em Hn
de M restrito a A, tal que, se você pegar o mapa que leva esse cara na homologia local de X, ele vai levar o alfa A em alfa X. Todo mundo está vendo que esse mapa aqui existe, né? Porque esse cara é relativo a M menos A e esse cara aqui é relativo a M menos X. Então, como o M menos A está contido no M menos X, então a gente tem um mapa nessa direção. Tá? Então, isso aqui é basicamente, a gente pode pensar como uma restrição dessa classe de homologia. Tá? Então, a primeira parte aqui diz que, dada uma seção desse fibrado, existe uma única classe de homologia em M com coeficiente relativo a... Não é relativo, é restrito a A, que meio que é um lift dessa seção. Tá? E a segunda propriedade é que o HI, o HK de M restrito a A é igual a zero para todo K maior do que M. Sim, para todo ponto X em A. Senão não tem como, né? Senão não existe esse mapa em geral. Tá? Então vamos ver como é que isso daqui, né, implica o teorema. Eu acho que agora não é muito difícil de ver como que isso implica o teorema, né? Porque se a gente tem uma variedade, eu acho que a gente precisa assumir que ela é conexa. Ou pelo menos que o compacto é conexo. Não. Bom, não lembro. Vamos colocar essa condição só para eu não precisar pensar agora, mas talvez não precise dessa condição de ser conexa, não. Aqui. Mas, bom, vamos ver como é que esse lema demonstra o teorema, né? Como a gente tem esse lema, e se a gente assumir que M é uma variedade fechada, então isso quer dizer que M é compacta, né, por definição. Então a gente pode pegar o A como sendo igual a M. Então a homologia de M restrita a M, isso aqui nada mais é do que a homologia de M relativa a M menos N, que é vazio. Então a homologia relativa ao conjunto vazio é a homologia singular mesmo. Então, isso aqui está dizendo que, dado uma seção, então existe um único elemento na homologia de M que é elevado em cada um desses caras da seção para todo ponto X. Certo? E o fato de existir, o fato da variedade ser R orientável é equivalente a dizer que existe uma seção de M para MR que leva todo ponto num gerador dessa homologia local. E de forma que isso seja compatível. Né? Então, a orientabilidade de R vai dizer exatamente que vai existir uma seção tal que esse cara daqui é um isomorfismo. Tá? E esse cara daqui, né, ele claramente é o R. E um comentário aqui, eu parei de escrever coeficientes em R, porque agora daqui para frente tudo vai ter coeficientes em R. Tá? Então, os coeficientes em R estão implícitos. Daqui para frente. Tá? Então, a primeira propriedade, ela claramente vem daqui. Bom, a segunda é mais fácil ainda, né? Porque se você colocar A igual a M, então isso aqui vai ser a homologia, a Késima homologia de M. Tá? Alguma dúvida de como a primeira propriedade do lema implica o teorema? Não? Tá. Vamos ver aqui na demonstração do lema se a gente precisa assumir que a variedade é conexa ou que o compacto é conexo.
uma das duas coisas a gente vai precisar assumir. A gente vai demonstrar isso aqui por uma espécie de indução. Não é exatamente uma indução, mas a gente vai começar com um compacto qualquer. A gente vai quebrar esse compacto em compactos que estão contidos em cartas. E depois a gente vai pegar um compacto numa carta e vai quebrar ele em compactos que são convexos também, que são basicamente bolas. Tá? Então a gente vai fazer esse passo aos poucos. Então a primeira coisa que a gente precisa mostrar é que se você pode escrever um compacto como uma união de dois compactos, e cada um desses dois compactos tem essa propriedade, então a união também vai ter. Tá? Então, primeiro, o enunciado do lema está claro? Dada uma seção, a gente tem vai existir uma classe de homologia que tem essa propriedade. Tá? Então, vamos para a demonstração do lema. Sim. Eu gostaria de você repetir como é que a asignação alfa A para alfa X? Porque esse cara daqui, né? Ele é a homologia de M relativa a M menos A. Bom, com valores em R. Isso aqui é a homologia de M com valores em M menos X. Bom. Então, esse conjunto daqui, ele está contido nesse conjunto daqui. Então, no nível de cadeias, você vai ter uma inclusão desse complexo nesse complexo. Isso aqui vai gerar um mapa em homologia. Na verdade, esse mapa aqui ele está dentro de uma sequência exata longa para uma tripla. Né? Lembram da sequência exata longa para tripla? Você tem, né, o M menos A, o M menos X e o M. Então, você vai ter uma sequência exata tripla, onde o primeiro elemento é a homologia relativa daqui, o segundo elemento é a homologia relativa daqui, e o terceiro elemento é essa homologia relativa aqui. Então, vai ter um outro mapa daqui, que é o HN de M menos X relativo a M menos A. Isso aqui vai caber numa sequência exata longa. Tá, bom. Então, vamos demonstrar o lema. Então, a primeira parte é a gente mostrar que a gente pode, de fato, quebrar um compacto em partes. Então, suponhamos que A, B e a interseção são compactos que satisfazem o teorema. Então, a união também satisfaz. O satisfaz. A gente vai usar a sequência de Mayer Vietoris, basicamente. Primeiro, vamos pegar uma seção desse... Então, vamos pegar uma seção de MR e vamos mostrar que vai existir, né, um levantamento dela para uma classe, uma espécie de levantamento dela para uma classe de homologia
restrita a A união com B. Então a gente sabe que existe uma única, existem únicas alfa A, alfa B e alfa A união com B. Não, A interseção com B, desculpa. E elas têm a propriedade, né, que elas todas levam a o alfa x nos x respectivos, nas restrições. Então a gente pode agora olhar para a sequência de mais vetores. Então vamos olhar para a sequência de Maia vetores. Então eu tenho homologia de... Agora repara que a sequência de Maia vetores é um pouquinho diferente porque agora é a homologia relativa. Então a gente vai ter o M restrito a interseção com B vai ficar do lado direito. No meio a gente vai ter a sequência de M restrito a A. Bom, acho que não tem espaço aqui. A sequência de mais vetores ela fica assim. M restrito à união, Hn de M restrito a A, mais Hn de M restrito a B, e depois vai para Hn de M restrito a A interseção B. Porque agora, quando você pega o complemento, você tem o contrário, né? Esse cara daqui, né, que é o complemento de A união com B em M, ele é a interseção do complemento de A e o complemento de B. Então, esse cara daqui corresponde à interseção e aqui esse cara daqui corresponde à união. Por isso que está nessa ordem. E é a mais de vetores relativa, né? Então, mas é assim. Então, repara que, qual o termo que vem antes aqui? Vai ser o Hn mais 1 de M restrito à interseção B. E que a gente assumiu que é zero. Tá? Então, a gente tem um zero aqui, que vai ser importante para a gente. Tá? E, na verdade, você pode continuar essa sequência para cima. Se você continuar essa sequência para cima, você repara que... Bom, deixa eu continuar lá para cima. Você repara que você vai ter 0, 0, e agora o H, nesse caso, N mais 1, né, de M, restrito à união. E assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente vê de cara é que a segunda propriedade também vale para a união. Então, essa é a parte fácil. Tá? Então, a gente vê de cara aqui que o HK de M restrito à união é igual a 0 para K maior do que N. Agora, é claro que a propriedade mais importante é essa primeira propriedade. É mostrar que a seção possui um levantamento para A união com B. Tá, então, vamos lembrar... deixa eu escrever isso aqui embaixo. HK de M restrito à união com B é igual a 0 para todo K maior do que N. Tá, vamos escrever isso aqui embaixo. E aqui vamos lembrar qual que são esses mapas, né? Então, a gente pode pensar esses mapas da seguinte forma. A gente pega um cara daqui, bom, esse cara aqui pega um gama e leva em gama menos gama, e esse cara aqui pega, sei lá, um x e y e leva em x mais y. Onde eu tenho, digamos, as identificações padrões, né? Que as identificações padrões são... Existe um mapa daqui para cá e daqui para cá, existe um mapa daqui para cá e daqui para cá, né? Que faz essas coisas fazerem sentido. Tá? Então, vamos ver agora o que a gente pode dizer, né? A primeira coisa é que... O que acontece com... A gente tem a classe alfa A e a classe alfa B, que estão na homologia restrita A e na homologia restrita B. E as duas, né, quando você pega o alfa A, vírgula alfa B, o que acontece quando você leva esse cara para essa homologia? Bom, a alfa A vai para alguma coisa aqui, né? A alfa A vai ser levada por alguma coisa. Se eu pegar o mapa... Deixa eu escrever assim. Se eu pegar o mapa
que vai da homologia restrita em A para a homologia restrita na interseção, eu vou levar o alfa A em alguma coisa, só que quando depois eu restringo a um ponto, eu vou ter exatamente o alfa x. Né? Então esse cara daqui, quando eu restringo a um ponto, eu vou ter que restringir ao alfa x. Como essa propriedade de lift, de levantamento, é única, significa que, na verdade, a imagem do alfa A tem que ser o alfa em A interseção com B. Certo? Essa comutatividade, né? É claro que essa projeção para cá é igual à composição dessas duas, porque é tudo natural. Então, como esse cara daqui só tem uma pré-imagem aqui, né? É um único cara por suposição, então isso quer dizer que o alfa A tem que ser levado no alfa A interseção com B. E da mesma forma, se você colocar a outra aplicação, né, que vai da homologia restrita B para a homologia do M restrito à interseção, o alfa B ele vai no alfa A interseção com B também. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na sequência de mais vetores, se você pegar alfa A e alfa B, eles vão ser levados em quê? Não, desculpa, eu quero fazer... na verdade, a sequência de mais vetores, tanto faz você botar um menos aqui ou você botar um menos aqui. Mas eu quero escolher essa daqui. Talvez seja mais natural até. Você vai ter uma sequência de mais vetores para as duas. Mas vamos botar essa aqui. Agora o que acontece é que você pegar alfa A e alfa B, isso aqui vai ser levado em alfa A interseção com B menos alfa A interseção com B, que é igual a 0. Ou seja, né, se eu chamar esse cara aqui de F de G, o alfa A, alfa B está contido no núcleo de G. O alfa A, alfa B pertence ao núcleo de G. Então, ele está na imagem do F. Ou seja, existe um alfa A união com B que é levado por F em alfa A e alfa B. Então, né, agora, você pode pensar nos dois componentes dessa função. Essa função tem dois componentes, então os dois componentes são exatamente as restrições da homologia restrita à união para a homologia restrita a A. Então isso aqui implica que o alfa A união com B, ele vai ser levado ao alfa A, e esse cara daqui, quando você leva para a homologia restrita a um ponto, ele tem que ser levado a alfa x. Então, para todo x em A, né, você tem esse mapa daqui. E a mesma coisa para todo x em B. Ou seja, o alfa A união com B tem a propriedade que a gente quer, que ele é uma espécie de lift, né, uma espécie de... exatamente essa propriedade daqui. Oi? Não, e agora a gente tem que mostrar a unicidade. Não é óbvio que ele é único. Bom, vamos supor agora que existem dois, né? Então vamos supor que a gente tem a mesma coisa que dizer que a gente tem uma seção tal que esse alfa A união com B é 0. Porque se você tiver dois, você pode pegar a diferença. Então vamos supor seja beta em Hn de M restrito a união com B, tal que... Bom, vamos supor que quando você tem dois diferentes, e aí quando você projeta para x vai dar a mesma coisa, ou seja, você pode pegar a diferença, então é a mesma coisa que supor que isso aqui é igual a 0.
para todo x em A união B. Bom, agora, né, isso aqui vai implicar o quê? Isso aqui implica que, bom, a gente pode fatorizar essa projeção, exatamente a conta que eu escrevi ali, né? A gente pode fatorizar por A. Se o x estiver em A, a gente pode fatorizar por A dessa forma. E agora a gente vai ter, né, que o beta, ele é elevado, bom, beta A união com B, ele vai ser elevado em um beta A, que vai ser elevado em 0. Bom, pela unicidade desse cara daqui, o beta A tem que ser 0. Então, o beta A tem que ser 0. E a mesma coisa a gente pode fazer para o B, né? Quando o x está em B, a gente faz o mesmo argumento, então o beta B também tem que ser 0. E agora a gente usa a injetividade desse mapa, que a gente não usou ainda. É que como esse mapa é injetivo, se o beta A união com B vai no beta A, beta B, então esse cara aqui tem que ser 0 também. Tá. Então, pela injetividade de F, o beta A união com B é 0. Tá. Então, esse foi o primeiro passo. A gente mostrou que se vale para dois conjuntos compactos e vale para interseção também, então também vale para união. Agora vamos reduzir para Rn. Passo 2 é a redução para Rn. Ou seja, suponha que vale para todo convexo de Rn. Não, desculpa, para todo compacto de Rn. Tá, então vamos supor... Eu acabei de apagar. Tá. Suponha que o teorema vale para todo compacto de Rn. Então, né, se eu pegar um compacto qualquer de M, eu posso escrever um compacto como a união de compactos onde cada um está contido numa carta topológica. Né? Porque eu posso sempre pegar uma bolinha pequena que está contida num desses conjuntos abertos, que é o homeomorfo ARN, e eu posso cobrir o A com essas cartas, eu posso pegar uma cobertura finita e pronto. Né? Então, eu posso pegar a interseção com A. Então, eu posso escrever o A como a união de A1 até AN, onde cada um dos AIs é homeomorfo a um compacto de Rn. Tá? E agora, né, se eu supus que o teorema vale para cada compacto de Rn, então a gente vai fazer uma indução simples aqui para mostrar que vale para A também. Então o teorema vale... O teorema vale para... Bom, é claro que vale para cada um dos AIs. Agora, vale também para as interseções, né? Porque as interseções continuam sendo compactas e continuam sendo homeomorfas, estando contidas em uma carta, então elas estão em Rn. Vale para cada um deles, vale para as interseções. E agora o argumento é o seguinte, né? Se você tem, digamos que, por indução, ele vale para a união de A1 até a K e vale para a K mais 1. Então, para mostrar que vale para a união da união até a K com a K mais 1, a gente tem que mostrar que vale para a interseção também. Né? Agora tem essa propriedade linda da interseção, que é uma espécie de distributividade, que é a interseção da união é a união das interseções.
Então é A1 interseção com AK mais 1, união com AK interseção com AK mais 1. Ou seja, vale também para essa interseção. Tá? Então, ele vai valer para essa interseção. Então, por indução, vai valer para a união inteira. Tá. Por indução, o teorema vale para A. Então, agora a gente tem que mostrar que vale para todo compacto de Rn. Bom, vamos primeiro ver que vale para um compacto convexo. Bom, passo 3 vale para todo compacto de Rn. Tá. Então, na verdade, a gente pode reduzir, né, o problema para a variedade sendo Rn e o compacto sendo A. Tá, então vamos ver que vale para todo compacto de Rn. Bom, primeiro vamos suponhamos primeiro que A é uma bola. É difiomorfo a uma bola. Um convexo. Nesse caso, a gente repara o seguinte, né, que o Hn de Rn restrito a essa inclusão, não, esse mapa, quando eu restringo a x, isso é um isomorfismo. Eu já expliquei, né? Por quê? Né? Porque, bom, basicamente, tem duas formas de ver. Uma delas é você simplesmente ver, né, que quando você remove a bola, você pode fazer excisão, e aí você vai ter justamente a fronteira da bola aqui, e você pode usar a mesma fronteira da bola para o Sn-1 daqui. Uma outra forma de ver isso é se você quiser usando a sequência exata longa para triplas. Onde o outro termo vai ser, você pode pensar, de repente, na seguinte coisa, né? Rn menos A, Rn menos X e Rn. E aqui, né, eu pego esse par daqui, ele é um par trivial. Porque esse conjunto daqui, ele se deforma para esse conjunto daqui. Então, a homologia relativa desse cara com relação a esse é 0. Tá, então quer dizer que isso aqui é um isomorfismo. Tá, esse aqui se deforma. Existe uma retração de deformação para esse cara daqui. Que é simplesmente o que pega o complementar da origem na bola e leva para um cara. E leva para a fronteira. Tá, então a gente tem um isomorfismo daqui. O que significa agora, né, que se eu tenho uma seção do MR, é a mesma coisa que o mapa que vai, que leva alguém aqui, né? Então, se eu tenho uma seção de MR, eu vou ter uma aplicação que vai de x, que leva x em alfa x, que está nesse cara daqui. E agora existe uma única imagem dele, usando esse isomorfismo, que vai na homologia local. Então, isso aqui vai definir um alfa em Hn local, para todo x em alfa. E isso aqui é um isomorfismo, então existe uma única. Tá? E, bom, na verdade, esse isomorfismo também vale para K. Então, quando K é maior do que N, a gente também vai ter que esse cara é 0. E, claramente, né, pelo mesmo argumento, o HK de M restrito a A é isomorfo ao HK de M restrito a X, que é igual a 0 se K é maior do que N. Tá?
Bom, então, no caso em que A é uma bola, um conjunto convexo qualquer, é homeomorfo a uma bola, então a gente tem o resultado. Agora vamos ver para um compacto qualquer. Agora pega A, um compacto qualquer. Então, a primeira coisa, né, é a existência. A existência é fácil. Porque um compacto ele está contido numa bola. Então, se eu consigo pegar essa minha seção e levantar ela para a homologia restrita à bola, eu posso simplesmente restringir o compacto. Então, a existência é muito fácil, né? Então, se eu pegar um alfa, se eu escolher uma seção, digamos que alfa é uma seção de MR, então eu posso primeiro olhar A dentro de uma bola, e agora, bom, dentro de B, uma bola. Então eu vou ter um alfa B, que está na homologia de M restrito à bola, e agora eu projeto isso daqui, né, para a homologia restrita A. E esse cara daqui vai ser levado em alguém, que eu chamo de alfa A. Agora, isso aqui não está garantindo a unicidade ainda. Eu preciso mostrar a unicidade. Isso aqui está dizendo só a existência. Tá? Então, para a unicidade, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a gente já tenha algum alfa A. Então, seja alfa A em... Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o argumento... Direto um argumento que vai valer para os dois. Então, seja B uma classe de homologia que vai mostrar tanto a unicidade desse alfa A, quanto o fato de que a homologia restrita A é 0 para K maior do que N. Tá? Que são as duas coisas que a gente tem que mostrar. Então, vamos pegar alguém na homologia restrita A. E, bom, esse cara é uma classe de homologia, então ele é a classe de homologia de alguma cadeia. E o que é essa cadeia? Essa aqui é uma cadeia relativa, ou seja, o bordo de Z, ele contém, não é 0, mas ele contém simplexos que contém um número finito de simplexos. Bom, é uma soma, na verdade, de um número finito de simplexos singulares em M menos A. Tá? Então, a gente pode considerar a união desses simplexos. Então, seja aqui a união desses simplexos. Então, das imagens dos simplexos. Né? Então, o Q é um conjunto compacto. Então, o Q ele vai estar contido em M menos A. E o Q é compacto. Logo, existe uma distância entre Q e A, porque o A também é compacto e eles não se intersectam. Então, ou seja, a distância de Q para A é positiva. Então, agora eu posso cobrir A com bolas, com um número finito de bolas, que também não intersectam Q. Então, a gente podemos cobrir A com bolas. Bom, vou botar bolas compactas, bolas fechadas, B1 até Bn, tal que elas continuam sem intersectar Q. Tá? Então, agora, né? A gente pode... Bom, a gente sabe que o teorema vale para todas as bolas. Então, ele vai valer para as bolas convexas, desculpa, para a união das bolas. Então, ele vai valer, então, o teorema
vale, né, pelo primeiro passo para a união das bolas. Logo, né, a gente conclui, primeira coisa que... Não, e a outra coisa que a gente conclui é que o Z ele vai definir uma classe de homologia também relativa a restrita à união das bolas. É porque o bordo do Z ele não intersecta a união das bolas. Então, isso quer dizer que o Z ele também ele pode ser visto, né, como uma cadeia. A classe de homologia do Z pode ser vista como uma homologia em M restrita à união das bolas. Ou seja, né, que claro, isso daqui vai ser projetado para a restrição da homologia A. Ou seja, isso é uma forma, na verdade, de você fazer um levantamento da homologia restrita A para uma homologia restrita a um conjunto um pouquinho maior, mas que tem boas propriedades, que é a união de bolas. Certo? Então, né, o que a gente pode dizer agora? Se o K for maior do que N, então, né, esse cara daqui, né, esse Z daqui, ele está indo na classe de homologia beta. Então, a gente fez um levantamento. Então, se o K é maior do que N... Desculpa, isso aqui é para todo K, na verdade, isso vale. A gente pegou um beta, não depende da dimensão. Então, se o K é maior do que N, a gente mostrou, né, que essa homologia aqui é zero. Então, esse cara daqui tem que ser zero e a imagem dele é beta. Então, se o K é maior do que N, então beta tem que ser zero. Logo, HK de M restrito a A é igual a zero para todo K, maior do que N. E por outro lado, né, se a gente pode provar a unicidade também. Se a gente conseguir fazer um levantamento, a gente sabe que a seção ela pode se levantar para um cara daqui. Mas ela vai ter que estar vindo de um cara daqui. E como esse levantamento daqui é único para o HN, né? Então deixa eu fazer o argumento de novo. Né? O argumento é, se a gente pega uma seção de MR, a gente viu que existe um cara em HN de M restrito a A, existe um alfa A, que é levado no alfa X para todo X. Só que, usando esse argumento, ele vem de alguma coisa restrita à união das bolas. E a gente sabe que essa função que vai daqui para lá, ela é única. Quer dizer, existe um único cara daqui que é levado no alfa X para todo X. Então, isso aqui implica que esse cara daqui é único. Ou, em outras palavras, né, você pode dizer, digamos que eu comece com a seção 0 e eu tenho um levantamento qualquer, que não é necessariamente a classe de homologia 0. Eu sei que eu vou poder levantá-lo para cá, para o alfa da união dos BIs, e agora, desculpa, meu M já é Rn, né, sempre. Só que se esse cara daqui era 0, então esse cara daqui vai ter que ser 0. O que implica que esse cara daqui é 0. Então a gente tem a unicidade. E com isso a gente termina. Tá? Então, só para concluir, né? Deixa eu só concluir o que a gente fez. Né? O que a gente fez foi... A gente mostrou o lema que diz que... E, na verdade, repara que a gente não usou em nenhum lugar que nem a variedade, nem o compacto eram conexos. Então, eu coloquei aquela suposição, mas não precisava. A gente mostrou, né, que, dado uma seção, o principal coisa foi dado uma seção, a gente só usou o fato... a gente não usou nada da variedade, na verdade. A gente usou que, dado uma seção desse fibrado, desse espaço de recobrimento MR, que existe, e dado um conjunto compacto, então, existe uma única classe de homologia, na homologia de M, relativa a A,
tal que alfa de A é elevado em alfa x para todo x em A, quando você restringe. Então eu espero que agora todo mundo esteja bem confortável com essas homologias restritas a conjuntos, né? E como é que isso... A gente mostrou também que esse conjunto é maior do que zero, é igual a zero para n maior do que k. A gente mostrou também que o H... Na verdade, né, o que isso daqui mostra é que existe um único tarará, tal que não, tá certo, desculpa. Tal que alfa A vai em alfa x para todo x em A. E a gente mostrou também que o HN, o HK de M restrito a A é igual a zero para todo K maior do que N. Tá. Então, finalmente, né, só para a gente concluir, o que a gente queria mostrar era o teorema que a homologia... Na verdade, o que eu não escrevi, que eu queria escrever agora, é que a primeira coisa, né, que é basicamente o que eu tinha escrito antes, mas é um pouquinho mais sofisticado, é que se M é conexa, agora que eu coloco a condição de conexa, então vai existir uma projeção, né, que vai da homologia de M para a homologia de M relativo a M menos X. Então a gente vai ter essa aplicação daqui, e essa aplicação é um isomorfismo se M é R orientável. A segunda coisa é que essa aplicação, se R não é orientável, isso aqui, a imagem dessa aplicação, ela é injetiva e tem imagem dada por o conjunto dos R's, tal que 2R é igual a zero. E o terceiro passo é que HK de MR é igual a zero se K é maior do que N. Tá, então, desculpa reescrever o teorema, mas eu acho que agora talvez fique um pouco claro. Como a gente acabou o tempo, eu vou falar mais... Eu posso rever isso aqui no começo da aula que vem, mas eu acho que nesse momento agora, se vocês pensarem só mais alguns minutos, vocês conseguem entender como que esse teorema vem do lema. Não é muito mais difícil. A terceira parte é praticamente óbvia, e a primeira e a segunda não é completamente óbvia, mas não é muito difícil. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula que vem e demonstrar a dualidade por K. Tá, vou parar por aqui.